turma! Eu sou a professora Geisa. Nós temos falado nas últimas aulas a respeito de iniciativas e ações que nós devemos tomar e podemos tomar para a manutenção do meio ambiente. Nós já falamos de ações em níveis mais globais, numa escala mais ampla, como foram as unidades de conservação que nós estudamos em algumas aulas atrás, mas hoje nós vamos dar continuidade a essas ações agora no nível mais de comunidade. O que nós podemos fazer e o que é importante que nós devemos fazer para enfrentar os problemas ambientais. Então, vamos falar agora sobre ações sustentáveis que nós podemos tomar e que visão é essa? Vamos lá. Então, os problemas ambientais são problemas antigos, né? Desde 1950, meados de 1950, já se falava, já se preocupava a respeito da conservação do meio ambiente. Porque à medida que a sociedade foi aumentando, o número de pessoas foi aumentando, aumenta também a necessidade por mais moradia, por mais áreas destinadas a plantio, para obtenção de alimento, mais áreas e mais recursos energéticos. Então, à medida que há um crescimento populacional, a gente tem que pensar em como conciliar isso para que não se tenha um esgotamento dos recursos materiais e pensar na preservação sem que a gente tenha também prejuízos enquanto sociedade. Então, como conciliar esse crescimento populacional em escala mundial e o bem-estar da natureza, o bem-estar ambiental? Como conciliar isso? A gente vai falar isso a respeito justamente das ações sustentáveis que a gente pode tomar para conciliar isso aí. Como eu falei, essa era uma preocupação antiga, principalmente de ambientalistas. Hoje em dia, nós temos uma noção maior que cada um de nós devemos tomar atitudes em relação à preservação ambiental. Um exemplo, como isso afeta a nossa vida. O desmatamento na floresta amazônica, ela não é um problema apenas para essa região amazônica, porque uma vez que aumenta o desmatamento, diminui as áreas de florestas, vai afetar não só a nossa região, mas ela afeta o regime de chuvas lá no sul e no sudeste, por exemplo. E aí, afetando o regime de chuvas lá, diminuindo a quantidade de chuvas, vai faltar água para eles, tanto para o consumo, quanto para a indústria. Enfim, é algo que não é um problema numa região do Brasil que afeta todo o país. Aumento de temperatura, enfim, é um problema local, mas que afeta de uma maneira geral. Então, pense só como não é algo que é só do outro, não é um problema só do outro. Afeta a nossa vida também, né? Então, a gente precisa tomar as nossas atitudes individualmente e como comunidade. Então, já que é uma coisa que a gente não é só uma questão de preservação da natureza. É importante, claro, é o principal, mas ela não é uma questão só de preservação da natureza. Essa é uma temática transversal, ou seja, ela não leva em conta a preocupação de ações sustentáveis, ela não leva em conta só os problemas ambientais, mas leva em consideração fatores econômicos e sociais. Porque, uma vez que o meio ambiente é afetado, há toda uma economia e questões sociais que vão ser prejudicadas também. Então, por isso que ela é uma temática transversal, porque não são só questões ambientais,
mas fatores afetam também em questões econômicas e sociais. Pensando nisso, o que a gente pode fazer? Reduzir a pegada ecológica. A pegada ecológica é um conceito que é como se fosse um indicador socioambiental. Quanto maior for a pegada ecológica, maior tem sido o nosso impacto sobre a natureza. Isso se relaciona com aquilo que nós precisamos e o quanto nós estamos afetando o meio ambiente. Quanto menor essa pegada ecológica, menor é o impacto que nós estamos causando para obter aquilo que nós precisamos. Exemplo, nós precisamos de áreas para pastagem, porque nós precisamos de gado para alimentação, nós precisamos de área para agricultura, porque vai gerar alimento para nós também. Precisamos de áreas destinadas à obtenção de energia elétrica, de minerais. Então, são várias as coisas que nós precisamos para o nosso bem-estar, para a nossa sociedade. Mas nós não podemos esquecer que nós também precisamos de áreas de preservação. Então, é preciso haver um equilíbrio. O quanto aquilo que a gente precisa está afetando o meio ambiente. Então, quanto menor o impacto que a gente causa no meio ambiente para obter aquilo que a gente precisa, menor é a nossa pegada ecológica. Ok? Então, a gente tem que ter esse pensamento mais amplo de que aquilo que nós, como sociedade, como indivíduos, precisamos, deve andar em equilíbrio com o bem-estar ambiental. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos, na próxima aula, focar um pouquinho nas ações que, individualmente, eu e você podemos ter e fazer para a preservação do meio ambiente. Mas por hoje é só. Tchau!